Arena Remix na área, na nossa primeira transmissão ao vivo, nosso primeiro debate ao vivo, pessoal, Arena Debate Político, e eu tenho a honra aqui de receber Rafael Primo. Show. Tudo bem, meu amigo? Beleza, Márcio. Obrigado por aceitar esse convite, Show tá? de bola. Rafael Carioca. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Pessoal, conhecendo vocês. Show. Como o tempo é curto, a gente só Show. tem uma horinha, a gente tem aqui um contraste, né? Tudo um contraste. Rafael Primo votou no Bolsonaro em 2018 e não votou em Bolsonaro em 2022. E aí a gente tem o Rafael Carioca, votou no PT em 2010 e nas eleições seguintes passou a votar na direita, né? Em partidos de direita. Aí deixa a minha pergunta primeiro para o Rafael Primo. O que te fez mudar, Rafael? Então, boa tarde a todo mundo que está assistindo aí. Então, o que me fez mudar sobre a questão do presidente Bolsonaro é a promessa e a entrega. Dentro do governo dele teve a promessa, mas não teve a entrega. Eu sou focado, eu sou um cara pragmático. Então, eu sou focado justamente naquilo que tem de entrega no governo, né? Porque eu não fico naquele amor da paixão do discurso do político, mas sim eu sou um cara pragmático e a gente, ao longo do decorrer aqui, vou te falar por que eu deixei de ser bolsonarista, porque foi um governo que não teve entrega para a sociedade. Perfeito. E você, Rafael? Bom, eu deixei de votar na esquerda a partir das promessas que não foram cumpridas. Claro que o meu debatedor vai trazer coisas que foram feitas pelo PT, que eu não posso negar, mas a questão minha é a corrupção e o que deixou de ser feito. Então, para mim é mais importante tudo que podia ter sido feito, que eu vou trazer alguns dados aqui, alguns números, e o que foi concluído. Então, hoje eu não voto mais na esquerda, devido a todas as promessas que foram feitas e não foram concluídas. Então Show. vamos lá, eu vou incendiar isso aí. Rafael Primo, o que o Haddad está fazendo que o Paulo Guedes não fez? Então, vamos lá. Existe uma lista de propriedades dentro do governo federal. Existe uma lista de propriedades. Quais são as propriedades? É o tripé macroeconômico. Isso que vai reger a nossa economia. Só que dentro do tripé macroeconômico, que é meta fiscal, meta de inflação e câmbio flutuante, existem os paradigmas que são os braços da economia. Dentro desses braços da economia, onde que tem bilhão dentro do Brasil? Onde que mexe? É justamente nas pastas. Um governo de direita, ele coloca justamente as pastas para resolver os problemas que nós temos institucionais dentro do Brasil como prioridade. Já o governo de esquerda é o contrário. Ele trata de alguns assuntos, por exemplo, resolver problema de inflação no Brasil. O governo Bolsonaro tentou resolver o problema de inflação não aumentando o salário mínimo da população. Ele tentou resolver o problema de inflação desmantelando a própria Companhia Nacional de Abastecimento para fazer com um curral, né, de conglomerado de grandes latifundiários ganharem mais do que eles já ganham. Ele não botou, ele retirou o imposto totalmente do agronegócio exportador. Só que o problema é o seguinte, isso vai gerar um impacto na sociedade e ele tentou resolver os problemas não aumentando o salário mínimo da população e não atualizando a tabela do imposto de renda. Porque automaticamente, conforme o salário mínimo vai aumentando, aumenta R$50, R$60, pessoas no Brasil vão pulando para dentro do imposto de renda. Porque existe uma margem. A pessoa que está aqui, se aumentou R$50, ela pula e passa a pagar imposto de renda. E no governo Bolsonaro tivemos a maior alta da carga tributária do Brasil. Aquele papinho de cortei imposto, eu vou contextualizar isso aqui para vocês. E você, Rafael? Para você, qual o maior diferencial do Paulo Guedes? O que ele fez que o Haddad hoje não faz ou está deixando de fazer? A comparação é meio esdrúxula, né? Porque o Paulo Guedes teve que administrar um país durante uma pandemia, onde a economia foi fechada, tivemos hiperinflação mundial, né? Comércios foram fechados, pessoas foram presas, né? Tivemos o Fique em Casa. Então, tudo isso acarretou, tivemos problemas de falta de matéria-prima. Então, fazer uma comparação do PT, que não pegou uma pandemia mundial, inclusive o Paulo Guedes liberou, né,
o maior benefício da história do país, inclusive não só para as pessoas, mas também para as empresas, para que as empresas conseguissem se manter abertas. Então, a diferença fica meio esdrúxula de comparar o Fernando Haddad, que foi o pior prefeito da história de São Paulo, com Paulo Guedes. Vamos lá. Vou deixar vocês agora. Então, Rafael? ele é considerado o pior prefeito de São Paulo, mas ele também foi o único que conseguiu deixar um caixa com superávit na prefeitura de São Paulo. E o João Dória, que sucedeu, ele pegou o caixa montado no dinheiro, porque foi o Haddad que deixou, se eu não me engano, acho que foi o Dória, né? Foi o Dória. E não tinha projeto. Porque a direita, é da natureza da direita não ter projeto para a classe trabalhadora. É da natureza. Isso é da literatura, tá? Isso não é algo fenomenal no Brasil, não é da literatura. Isso é por conta lá da esquerda e direita lá que teve lá na Revolução, tal, né? A esquerda vinha pro lado da classe trabalhadora e a direita era lado da burguesia. Existe o centro. O centro, ele tem uma visão ótica daquilo que é bom para a esquerda, daquilo que é bom para a direita, né? Que a gente precisa. A direita ela é mais voltada na parte do fisco, né? De resolver alguns problemas fiscais, de problemas de gastos. A esquerda ela já é voltada mais para o social, das humanas, né? E é onde é o lado que eu mais me encontro. Agora, a gente pode fazer comparação, sim, do governo do Haddad. O Haddad dentro da pandemia, de que forma? Eu não posso comparar o Paulo Guedes. O Paulo Guedes dentro da pandemia comparado com o boom das commodities no governo do Lula. Eu vou estar sendo leviano fazendo esse tipo de comparação. Mas o que eu posso comparar? Existe um Fundo Monetário Internacional, que é o site do Fundo Monetário Internacional, que tem as perspectivas econômicas e tem as projeções. Lá você consegue comparar a média mundial dentro daquele determinado período, que ele vai de 1980 até 2027. Tem também projeções futuras. Quando você coloca essa projeção, só para você ter uma ideia, vocês, o Bolsonaro teve um crescimento de PIB, na média, de 1,5%. A média de governo dele, dos 4 anos de governo. Sabe quanto que foi a média mundial? 3, foi o dobro. Sabe quanto que foi a média de crescimento de inflação do governo Bolsonaro? De crescimento de inflação, a média de crescimento dele foi de 2,5% ao ano, enquanto que o governo a média mundial foi de 1,8%, se eu não me engano. A taxa de juros foi de 4,75%, enquanto que a média mundial foi de 2,5%. Assim, então, quando eu falo de governo Bolsonaro foi ruim, não é porque eu não gosto do Bolsonaro, porque eu sou ex-bolsonarista e votei nele. Eu sou daquela seguinte questão. Governo é o que ele promete, o que ele entrega. Como que ele pegou e como que ele entregou. Foi ruim, foi um péssimo gestor e tá os dados aí para qualquer um poder contextualizar. Bom, vamos lá. A questão da inflação, eu quero te lembrar que a projeção do governo era de 3%, né, no ano de 2024, do Fernando Haddad. E fechou em 4,83%, ou seja, ultrapassou o teto. Isso puxado pela alta dos alimentos, né? Isso do governo. Quando você fala de programas sociais, se associa muito as pessoas de direita serem contra programas sociais. Eu, como direita, eu sou contra quase tudo aquilo que o Estado oferece. Então, no Brasil, nós temos um sistema público de saúde que não funciona, nós temos um sistema de segurança pública que não funciona, nós temos o saneamento básico, hoje, falta para 110 milhões de brasileiros em média, hoje não tem acesso a esgoto e saneamento básico, isso pagando um dos maiores impostos do mundo. Então, o Estado, a esquerda hoje defende muitos programas sociais. Só que o programa social ele tem que ser sustentado por alguém. Então, quando você cria muito programa social e tem poucas pessoas para contribuir, a conta não fecha. Hoje, por exemplo, nós temos um rombo na Previdência que, segundo especialista, vai quebrar daqui a 5 anos. Por quê? Você tem poucas pessoas contribuindo e muitas pessoas recebendo. A conta não fecha. Isso também tem os casos das aposentadorias militares e, na maior, que é muito citado, mas também temos hoje do funcionário público, dos funcionários públicos do Brasil, que custa 10 vezes mais do que a dos contribuintes. Então, Rafael, eu te faço uma pergunta aqui. Você, vendo tudo que o Estado arranca do contribuinte, do brasileiro, trabalhando em média 5 meses ao ano, com a promessa de entregar com retorno. Hoje o Brasil é o país que menos entrega o retorno dos nossos impostos. Só para você ter uma ideia, num veículo hoje a carga tributária é 40% mais 4% do IPVA.
né, 4% ao ano, ou seja, metade do teu carro é junto com o governo. O que você acha que pode ser feito, já que toda essa carga tributária que o brasileiro entrega não volta, e da onde tirar e como melhorar, já que o brasileiro está estagnado, né, tá com a corda no pescoço, não tem mais da onde tirar? Então, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, a forma de tributação no Brasil, ela se divide em 3 partes. Perdão, a cada R$3 que é arrecadado no Brasil, R$2 vem sobre imposto sobre bens e serviços. O Brasil está liderando o ranking mundial de impostos sobre bens e serviços. O problema é o seguinte, a classe trabalhadora ela consome 100% do salário dela em cima de bens e serviços. Pagamento de água, comprar um carro, comprar uma motinha, comprar um relógio, né? Pagamento de luz, cortar o cabelo, querendo ou não, é ISS, imposto de serviço. Sim. Então, o que acontece? No mundo, é o contrário. A cada R$2 arrecadado não é sobre bens e serviços, mas sim R$1. Por quê? Porque no mundo se arrecada mais em cima de renda, em cima de propriedade, e no Brasil é o contrário. Para você ter ideia, eu vou te dar só um dado aqui. Você que ganha até em torno de 20, pouco acima de R$20 mil, você vai pagar uma carga tributária aí de em torno de 33%, 32%. Mas se você ganha acima de R$100 mil, a tua carga tributária cai para 6%. Você paga 6% de imposto porque você não vai consumir R$100 mil em produto. E o que a esquerda faz hoje dentro do Brasil é tentar inverter essa polaridade. Por exemplo, você falou de IPVA. Quando foi criado o IPVA? O IPVA foi criado no período militar. Para quê? Para a construção de estradas. Só que o IPVA hoje não é para construção de estrada. Ele é para pagar funcionalismo público. Só que não meteram a merda do IPVA no avião que está voando. Não meteram no helicóptero. Não meteram porque não é mais para construção de estrada. Agora é para funcionalismo público. Mas você que tem uma motinha e você que é do Uber, você tem que pagar o teu IPVA, não tem que pagar? Adivinha quem é que está querendo inverter isso? A esquerda. E quem é que está embarreirando no Congresso? A direita. Então, você está me dizendo isso. Eu quero te fazer uma pergunta. Nós tivemos alguns aumentos de impostos, inclusive foi em cima do carro elétrico, já que o discurso do Lula é sobre energia renovável, né? Então, hoje, a carga tributária de um veículo elétrico, que era de 6, pulou para 8. Se eu não me engano, até 2025 vai ser 36%. Mesmo com essa taxação que você defendeu aí, você tem que lembrar que o pobre, ele não pode ter um avião, mas ele pode fazer um curso para trabalhar para consertar aquele avião. O pobre, ele não pode ter um navio, o pobre, ele não pode ter uma lancha, mas ele pode trabalhar consertando uma lancha. Então, você estagnar um mercado que está distante hoje do pobre, né? Porque pobre que eu digo no Brasil, Rafael, porque devido às cargas tributárias, é um sonho muito distante de muitas pessoas. Por exemplo, o celular aqui no Brasil é 44% de imposto. Então, você está tornando difícil a vida do pobre. A partir do momento que você transforma um jet ski num item de luxo e você taxa, você está colocando aquele pobre para ele nunca conseguir chegar naquele patamar. Ou seja, por exemplo, qual é a dificuldade hoje do pobre, que eu me encaixo lá, de sair da comunidade? Ele não sai de lá por quê? Porque ele não paga luz. Porque se ele for para um outro bairro, ele vai pagar IPTU. Sim, então, sim. Hoje está tudo estagnado. Então, hoje, o brasileiro, o Rafael, é bitributado no Brasil. E depois eu vou mostrar por que o brasileiro é bitributado no Brasil. Mas eu concordo com algumas falas que você falou, mas eu não vejo esse problema na esquerda, até porque a esquerda defende o Estado. E o Estado hoje está mais do que inchado. É que você fez a pergunta, o Rafael Primo, eu vou passar a bola agora para o Rafael Primo te fazer, então, uma pergunta. Pode ficar à vontade, Rafael. Então, eu perguntar para ele? Isso, a gente fez uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta básica. Por que você votou no Bolsonaro? A gente votar em 2018, tudo bem, porque a gente não sabia como que ele seria no executivo. Mas nós tivemos a experiência dele como presidente. Por que você continuou escolhendo o presidente Bolsonaro como seu candidato? Então, na história brasileira, a gente tem que voltar até um pouco nisso. Nós tem uma pessoa que eu admiro muito, que foi o Enéas, uma pessoa altamente capacitada. Tenho minhas críticas, porque eu achava ele muito incisivo em algumas coisas, mas ele defendia as convicções dele. Mas eu acredito, Rafael, como você é um cara inteligente,
Eu acredito que para você ser um presidente da República, você tem que ser uma pessoa entendida do assunto e tem que... Não é você é pobre que você vai governar para pobre. Você tem que ter um conhecimento técnico. Para me pilotar um avião, isso é uma fala do Enéas, eu preciso ser capacitado. Para você ser qualquer funcionário público, hoje você faz uma prova tão difícil. Para você colocar uma pessoa na presidência, até porque hoje eu votei no Bolsonaro, porque o discurso do Lula, você acompanhou algumas falas dele, ele prega muito a divisão. Ele tem um vídeo dele falando muito incisivo, ele fala assim, para que você quer ter três televisões em casa? Mas é um cara que tem um patrimônio acumulado de 7 milhões de reais. É um cara que há pouco tempo fez um vídeo com uma camisa polo de 3 mil reais. É um cara que estourou o gasto do cartão corporativo. É um cara que prometeu na campanha que não ia ter sigilo e hoje tem mais sigilo do que o Bolsonaro. É um cara que prometeu que não ia colocar ministro na Suprema Corte, amigo, né? E colocou o seu ex-advogado e colocou o Flávio Dino. Então, eu queria uma mudança no Brasil, até porque, Rafael Primo, se o Bolsonaro for condenado por corrupção, eu jamais votarei nele de novo. Só que eu não abraço a ideia de colocar a pessoa que foi descondenada pelo maior escândalo de corrupção da história do país. Então, eu tenho que ser honestamente intelectual. Se eu não gosto de uma pessoa que rouba, não importa se ele é de direita ou de esquerda. Mas o que eu vejo muitas pessoas, não estou falando que é o seu caso, o que eu vejo muitas pessoas falando não, mas ele fez, mas olha o que ele fez. Não, para mim, ele é corrupto. Minha opinião corrupção não tem religião nem ideologia. Nós temos que combater a corrupção no Brasil. E até então, o Bolsonaro nunca foi condenado por corrupção. Se ele for, algum dia você pode ter certeza. Eu não voto nele. Vou votar em um candidato de direita, mas eu não voto nele. Entendi. Então, você percebe que eu fiz uma pergunta técnica assim, olha só, nós temos problemas muito sérios no Brasil. Nós temos problema de fome, desigualdade social, poder de compra, nós temos problemas de infraestrutura, né? Nós temos diversos problemas na educação, na saúde. Só para ter ideia, te dar um dado aqui. Nós tivemos um PIB em torno de 12 trilhões, mais ou menos, em 2024. Sabe quanto que a gente pagou para a saúde? 196 bilhões. Para 12 trilhões? É muito pouco, irmão. A gente está falando de uma saúde para o Brasil inteiro. A educação foi em torno de 136 bilhões. É muito pouco, irmão. Então, assim, quando eles fazem comparação, por exemplo, eu já vi vídeo de pessoas fazendo comparação. O Brasil gasta muito dinheiro com a nossa educação. A Europa gasta bem menos, só que não estão levando em consideração o número populacional, que eles não levam em consideração. O Brasil tem 215 milhões de brasileiros. Quer comparar com um país da Europa que tem 4 milhões? 3 milhões? É óbvio que em consistência não vai bater, vai ser muito menor, porque a população é muito menor. Mas o problema do Brasil é o seguinte, o que você falou, eu concordo contigo, não sou a favor do que o Lula fez sobre essa questão, só que isso é um problema sistêmico da política. Então você não deveria ser de direita, você tinha que ser anarquista para acabar com o Estado. Por quê? Porque o próprio governo de direita também trata isso. Só para ter ideia, Bolsonaro ele tem uma enteada de 20 anos, ela ganha 13 mil por mês, está na política. Ela é indicada de um prefeito lá de uma cidade lá do sul e colocou o namoradinho. Tá o namoradinho junto. O Bolsonaro já colocou mais de 100 pessoas dentro da política. Ele tem 4 ex-mulheres, ele tem sogra, ele tem cunhado, ele tem... A família inteira tá envolvida na política. Agora eu te pergunto, quantas pessoas da família do Lula tá na política? Nenhuma. Talvez isso seja antiético, mas não seja corrupção, o que você falou. Eu te faço uma pergunta, Rafael Primo, com muito respeito, claro. O brasileiro, segundo a ONU, além do assistencialismo do SUS, hoje 150 milhões de pessoas vivem do SUS, né? Estão na dependência do SUS. E outros 57 milhões de brasileiros estão nos planos de saúde. Eu te faço uma pergunta. Fora essas pessoas que estão no SUS, elas pagam 27% do próprio bolso. As pessoas que usam o SUS, elas usam 27% do seu dinheiro para pagar o que o SUS não cobre. Daqui a pouco eu vou trazer alguns dados aqui. Eu sou a favor, não de com todos os cortes de benefícios. Até porque quando você torna a pessoa dependente do Estado, ela não tem o poder de decisão. Hoje, eu acredito, porque nós temos hoje um presidente da República que defende o SUS, mas usa o sírio-libanês. Então o discurso não bate. Toda pessoa que se diz social-democrata, né, porque eu não acredito nisso, até porque numa entrevista com Boris Casoy no Roda Viva, o Lula defendeu a tomada dos meios de produção pelos trabalhadores. Isso é um marxismo, né?
Isso é o ditador do proletariado. Só que o discurso, o que você falou, pode ser imoral. E eu sou contra. Mas não é corrupção. Nós tivemos os dados de corrupção hoje na Petrobras, durante o governo do PT, e eu vou trazer o que poderia ter sido feito com esse dinheiro. Então, corrupção com imoralidade, ou a gente tira os dois, ou a gente não faz comparação. Porque, para mim, corrupção é pior do que imoralidade. Eu vou incendiar um pouquinho isso aí. Qual o limite aceitável para a dívida pública como proporção do PIB em um país emergente como o Brasil, considerando exemplos internacionais? Fala para mim, o Rafael Primo. Então, para países emergentes, né? Você destacou países emergentes. A gente está com a dívida alta. Se for colocar países da OCDE, a gente está com a dívida baixa. Só que países da OCDE são os países mais ricos. Considerando os países mais pobres, a gente está com uma dívida alta. A gente precisa resolver esse problema, porque o governo, toda quarta-feira, ele pega empréstimo nos bancos, ele emite papel, fica trocando uma dívida pela outra. Só que quem pegou uma taxa de juros de 6% e entregou a 13,75% não foi o governo atual, foi o governo anterior. Ele pegou com 6,5%, entregou a 13,75%. E conforme o governo tem essa prática de ficar trocando dívida, atualmente ele atualiza a sua dívida para a dívida atual de 13,75%. Agora, tem que ser resolvido sim. O governo Bolsonaro teve um aumento de 56% da dívida pública federal, não é o DBGG, dívida bruta do governo geral, muita gente confunde. Dívida bruta do governo geral, prefeituras, estados e municípios. Governo federal, estado e município. Dívida pública federal, é só o que o federal gasta. 56% de aumento no governo Bolsonaro e 23% no governo do Lula. E você, Rafael, qual a projeção que você faz para esse ano de 2025? A projeção, segundo especialista, os dados apontam que 90% do mercado não aprova o Lula. Né? Já ultrapassou a projeção da inflação, que era de 3, estourando 3, e fechou 2024 com 4,83. Esse é um termo muito técnico, que o Rafael Primo domina muito mais do que eu. E eu acredito que... Eu acho que o Estado, o governo, deveria cortar na própria carne. Isso eu não sei se o Rafael concorda comigo. Eu acho que tem muitos benefícios, não só para governantes, mas também para pessoas. Nós temos hoje, Márcio, estados no Nordeste, 17 estados, onde tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas recebendo benefício do que trabalhando. Então, a economia do Brasil, a previdência do Brasil está perto de um colapso. E aí, o que você me diz, Rafael Primo? Bem colocado sobre a questão do Nordeste, porque muita gente tem a impressão de que o Nordeste é quebrado por causa da esquerda, né? Muita gente fala isso, né? A esquerda que quebrou o Nordeste. Então, em 1995, o Maranhão se torna o pior estado do Brasil. E quem era que estava no governo? Era a esquerda ou era a direita? Era a direita que estava no governo. O período militar ficou 25 anos, República Velha. Tivemos o período colonial no Brasil, tivemos o período... Era a esquerda? O Brasil nunca teve governo de esquerda, na verdade. O único que teve muito mal foi o João Goulart, que tentou fazer uma reforma agrária e ainda deu ruim ainda no governo dele. O Brasil sempre foi governado por governo de centro e direita, desde 1989. Inclusive o PL é o partido mais antigo, um dos partidos mais antigos que tem no Brasil, que ele é desde 1889 já existiu o PL. É óbvio que não é o mesmo PL de hoje, mas era a mesma nomenclatura, Partido Liberal. O próprio Getúlio Vargas, que foi o cara que fez um monte de coisa, né, para a nossa Petrobras, Eletrobras. Sabe qual era o partido de oposição dele, que era contra ele? Eram os conservadores. Porque ele era voltado mais para um governo de centro, mas ele era nacionalista. E eu sou a favor do nacionalismo. Eu sou a favor de um Estado eficiente. Não é Estado mínimo. Estado mínimo, esse negócio não funciona porque ele é mínimo para nós. Só que para quem está lá na cúpula não é mínimo não, filho. O agronegócio pegou 400 bilhões de plano safra. Onde que está Estado mínimo? Então vamos acabar com o plano safra. Não quer Estado mínimo? Vamos acabar com o plano safra. Pergunta se eles querem. Não querem, não é Estado mínimo? Vamos cortar o salário de político? Vamos acabar com o fundo eleitoral? Vamos acabar com essas regalias todas de governo? Isso é Estado mínimo. O problema é que quando eles falam de Estado mínimo, eles vão lá e cortam na saúde e na educação. É esse que é o problema. Estado mínimo ou Estado máximo, Rafael, para você? Eu concordo com o Rafael Primo, mas eu acho que parte de uma ideologia, Rafael, onde torna as pessoas dependentes do Estado.
A pessoa que se torna dependente do Estado, que acha que o Estado deve fazer, deve decidir tudo para ela, que é onde os países que têm Estado mínimo, né? Então, eu decido o que eu vou fazer com o meu dinheiro. A gente pegar países de primeiro mundo, muitos deles têm Estado mínimo. Tem o Estado, tem o assistencialismo. Ninguém de direita é contra assistencialismo. Ninguém de direita. Só que para ter assistencialismo, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que produzir. Só que o Rafael, falando do Plano Safra, esqueceu de falar que o agronegócio foi responsável por, durante a pandemia também, do governo Lula, carregou quase 1/3 do PIB. Né? O agro hoje gera 28 milhões de empregos diretos e indiretos. Nós vamos acabar com o Plano Safra? Então vamos cortar o auxílio das pessoas que não trabalham, já que as pessoas que produzem, que geram emprego, que carregam 1/3 do PIB, quase 1/3 do PIB, nas costas, tem que cortar deles? Porque eu sou a favor de quem gera emprego. Eu não quero cortar nada de ninguém. Mas também temos que cortar a regalia dos políticos. Só que essas pessoas que hoje são dependentes do Estado, eu queria que o Rafael também me apontasse hoje, no governo da Bahia dos últimos 18 anos, um dado econômico de melhora. Um dado econômico, tanto de violência, de desenvolvimento, qualquer coisa que eu vou pegar o estado da Bahia. Nada contra, pessoal. É só para fazer comparativo, tá? Sim, sim. Mas antes de eu passar a bola para o Rafael, mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente, né? Na nossa primeira transmissão ao vivo, Arena Remix Debate. Pessoal, já quero agradecer a todos, pessoal que está interagindo com a gente. Vamos lá, se ficar faltando alguém, tá, pessoal? Daqui a pouco eu mando um outro aluno, um outro abraço aí. Fábio Silva, Joyce, Ana Carolina, vamos lá. Zezinho, grande Zezinho, forte abraço, Zezinho. Yuri Aparício, Alexandre Castelar. Vamos lá, pessoal. Compartilha aí para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. Agora sim, passando a bola pro Rafael, a gente vai fazer um bate-bola aí. Show. Já rolou uma pergunta, né? Então a gente vai fazer 3 bate-bola para cada um. Então falta 2 perguntas suas, 2 dele, para a gente deixar incendiar esse debate, beleza? Vamos lá, então. Você agora, abrindo a tua segunda pergunta de 3, vamos lá. Show. Só para deixar claro que eu não sou contra o agro não, tá, gente? O agroexportador, ele tem um papel importante para a balança comercial, para controle, né, e valorização da nossa moeda. É óbvio que a lei da oferta e demanda assim funciona no dólar, no real, e quando a gente exporta, a gente também está contribuindo para a balança comercial e mantendo o controle da nossa moeda, né, diante do dólar, senão ela fica desmonetizada, que inclusive no seu governo foi um dos piores de monetização que teve. Mas enfim, vamos lá, na continuidade. É uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Então vamos lá. Positivo. Não, ele não faltou responder minha pergunta. Qual era a pergunta? Desculpa. Da Bahia. Da Bahia, a melhora que teve no governo da Bahia. Então, o Nordeste... o Nordeste em si tem os dados do IPEA, que a Bahia faz parte do Nordeste. A Bahia, ela foi um dos setores também que teve o maior crescimento de IDH, se você for ver, de 1995 a 2008. Tem no próprio site do IPEA, cresceu em torno de 30 e poucos % o IDH, vocês podem pesquisar. Vocês vão ver que existe uma Bahia, apesar... Gente, é óbvio, a gente não pode comparar 500 anos de Brasil e 15 anos de PT, 13 anos de PT, vai resolver os problemas. Não, mas existe sim um Nordeste antes do PT, e existe outro Nordeste depois do PT. Vamos lá, então. Você fez a réplica dele, né? Sim. E agora sim sua pergunta. Tá, olha só. Você se diz que apoia o governo Bolsonaro ser de direita. Eu quero que você me fale, se você souber. O Bolsonaro, ele cresce dentro do Brasil, lá em 2016, mais ou menos, que ele toma proporção nacional. Lá em 2016 que ele cresce, com aquelas entrevistas lá, o pessoal batendo nele, bateram nele de forma errada, né? Ele virou tipo massa de bolo, né? As pessoas batiam e ele crescia. Mas uma pergunta que eu faço, ele cresceu justamente denunciando a corrupção dentro do Brasil. Bolsonaro cresce denunciando a corrupção. Se não fosse isso, Bolsonaro não ia tomar evidência. Ele cresce denunciando as corrupções, que tinha gente do PT envolvido, tinha gente do PL envolvido, tinha um monte de gente envolvido, né? Direita, esquerda, centro, só que botaram tudo na conta da esquerda. Mas enfim, eu quero fazer uma pergunta para você. Me fale uma medida do presidente Bolsonaro para o combate à corrupção no Brasil, algo diferente, que seja inovador. A gente sabe que o Brasil tem 70 mil políticos.
Ele não roubou. Não, isso é muito básico. Isso aí é o dele pessoal. Uma medida no combate à corrupção no governo dele. Então, você acha que os instrumentos jurídicos que nós temos hoje, no caso é uma pergunta retórica para me terminar de responder, você acha que os instrumentos jurídicos que nós temos até hoje são insuficientes? Não apontaram todos os escândalos, como você falou, não só da esquerda, mas na sua grande maioria na esquerda, porque não podemos relativizar a corrupção, né? Se teve gente de direita, é corrupto. Se teve gente de esquerda, é corrupto. Mas eu vejo muito as pessoas relativizando essa corrupção, tipo assim, amenizando um pouco pro lado da esquerda. Por exemplo, eu vou te dizer algumas obras que foram paradas por corrupção que estão totalmente ligadas ao PT. A ponte que liga o Rondônia ao Acre foi parada por corrupção no governo do PT. O Bolsonaro concluiu e diminuiu o tempo, a travessia de 3 horas para 1 minuto. A obra da BR-163, parada por corrupção. Nós tivemos também, o Rafael Primo, nós tivemos também a transição do Rio São Francisco. Eu vi que você falou sobre isso num vídeo seu. A minha pergunta para você, e o meu esclarecimento para você é: por que uma obra iniciada em 2007 e prevista para finalizar em 2015, com um orçamento de 4 bilhões de reais, custou 200% a mais? Lógico que nós vamos trabalhar com probabilidades, né, de passar um pouco, mas tudo isso, sempre que tem o PT, né, mas outras pessoas também envolvidas, porque mas parte do PT, eu acho que o povo estava cansado disso. Eu acho que o povo estava cansado de ver o dinheiro sendo investido em estádio enquanto as pessoas morriam em hospitais, sabe? Quando você pega o dinheiro público e você vem a público e você fala que não se você acha um retrocesso investir em hospital, que foi a fala do Lula, do que fazer uma Copa do Mundo, eu acho muito difícil. E eu me pergunto também que país seria hoje o Brasil se não tivesse tido esse rombo de corrupção que a Lava Jato revelou e o Ministério Público Federal também revelou. O que seria desse país se tivéssemos investido? Eu tenho um número para você, o que daria para ter sido construído com o dinheiro desviado de corrupção. Tá? No ensino fundamental, saltaria de 34 milhões para 51 milhões. Na saúde, os hospitais públicos, que eram de 367.397, poderia ter crescido 89%. Seriam mais 327 mil hospitais. Eu acho que por isso que o Bolsonaro cresceu. Porque o povo cansou de ver o dinheiro indo para a corrupção. O povo cansou de ir no SUS, ficar na fila morrendo, sabe? Enquanto as pessoas gastam dinheiro com estádios, né, para turista. O meu dinheiro, eu acho, o nosso dinheiro aqui tem que ser investido na gente. Eu acho que isso que responde a sua pergunta. Mas eu não vi, eu acredito que todos os meios, inclusive hoje está sendo usado contra o Bolsonaro, as investigações contra o Bolsonaro, né? Até agora não saiu nada, mas se for condenado, eu vou dar os meus parabéns sem imparcialidade, né? Que parece que hoje está tendo. Mas todas as alas que combatem a corrupção, Rafael, para mim hoje são bem eficientes, apesar de hoje no Brasil ouvir-se falar aí de democracia relativa. Sou eu. A sua réplica, a gente vai também estar aí pegando as perguntas aí do pessoal do chat, daqui a pouco a gente vai... Show. Uma pergunta aí para cada um, tá? A gente vai estar conectando o chat daqui a pouco. Vamos lá, então. Sua réplica agora. Então, vamos lá. Corrupção, ela tem que ser dizimada no Brasil, né? Nós temos um problema no Brasil de políticos que se envolvem em esquemas de corrupção e conseguem fazer uma manobrinha, né, para tentar voltar. E o pior, o público ainda elege esse cara, né? Vou dar até um exemplo aqui no meu estado aqui. Se o Cabral se candidatar, tá arriscado ele ganhar mesmo. Tá arriscado esse cara ganhar. No nosso, né? Não no nosso estado aqui, tá arriscado esse cara ganhar. Entendeu? Por quê? Porque o povo tem memória curta, é fato. Agora, a questão acerca dos hospitais, que teve realmente corrupção dentro dessas obras, o que acontece é que a polícia tem que investigar e tem que prender os responsáveis. Agora, eu não posso atribuir porque teve um escândalo de corrupção dentro do governo do Lula ao Lula. Porque são 70 mil políticos, milhares de empresas trabalhando. Aí eu vou te fazer uma pergunta.
Simples. Então, vamos lá. Se o Lula é responsável pelo roubo que teve lá, o Bolsonaro indicou o líder da Codevasf. Foi preso por corrupção. A culpa é do Bolsonaro? Não. Ele não sabia. Até o presente momento, ele não sabia do esquema de corrupção que tinha. O próprio cara do MEC, o Bolsonaro botou ministro da Casa Civil dele, Ciro Nogueira, que já foi preso, puxou cadeia. Ele se afiliou a Valdemar Costa Neto, já foi preso na cadeia. E aí eu vou botar essas contas no governo, no Bolsonaro? Não. Agora, quem descobria todas essas corrupções era o governo do PT. Por quê? Porque tinha uma operação chamada Lava Jato, que ela acaba em 2019. Você acha que a corrupção acabou? É claro que não. Corrupção só existe se for descoberta. Quem criou o Portal Transparência? O Lula. Delação premiada? Dilma. Lei da ficha limpa? Lula. E o Bolsonaro que combate corrupção criou o quê? Zero. Criou nada. Eu acabei com a corrupção no Brasil. Mentira, pô. É os mesmos políticos que estão desde aquela época. Você falou que ia perguntar pra ele se ele era PT. Hein? Ele falou que não era PT. Hein? Não, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar oportunidade pro pessoal do chat lançar perguntas, tá, pessoal? Coloquem aí suas perguntas. Eu vou escolher uma pergunta de direita e uma de esquerda. E aí nossos convidados eles vão estar podendo aí interagir com vocês, respondendo diretamente a vocês. Então, a gente vai fazer mais uma pergunta, você vai fazer sua pergunta e depois a gente parte aí pro pessoal do chat. Pessoal, já deixem, por favor, sua pergunta aqui que a gente vai estar escolhendo aqui uma de direita e uma de esquerda aí para estar passando essa batata quente aí para eles. Vamos lá, Rafael. Posso fazer duas? Primeiro eu vou perguntar se ele é petista. Ele falou que não. Cara, até o presente momento, não. Tá, vamos lá. Vamos deixar não isso aí. Não sou filiado a partido nenhum. Vamos lá. Rafael, o fato de eu ter criado um sistema que combate a corrupção não me impede de ser corrupto. Até porque, vamos lá, um policial que entra pra polícia militar, ele promete servir e proteger. Mas temos casos de policiais corruptos. Então, isso não anula o fato. Nós devemos lembrar também das delações premiadas, né? Dos depoimentos, das pessoas que confessaram crimes, já que você usou, que a Dilma usou a delação premiada, pessoas fizeram delações premiadas contra o Luiz Inácio Lula da Silva. E, inclusive, confessaram, né? Que pegaram o dinheiro, devolveram o dinheiro. Inclusive, eu quero até fazer um adendo, um vídeo bem interessante para você fazer, seria o Lula perdoou 50% da dívida das pessoas envolvidas na Lava Jato. Ele perdoou 50% da dívida. Seria um ponto bom para você fazer crítica, já que você não se diz petista, mas se diz ex-bolsonarista. Então a gente não pode relativizar essa pessoa que você falou que foi presa durante o governo Bolsonaro, não ligou ele a crime nenhum. As pessoas que foram presas durante a Lava Jato denunciaram o Lula, entendeu? Na delação premiada. Confessaram que roubaram o país e colocaram o Lula lá, né? Então tem uma diferença aí do Bolsonaro ter um ministro que roube e fale que o Bolsonaro sabe, e tem a diferença do Lula, das pessoas que foram envolvidas na Operação Lava Jato, que são réus confessos, que colocaram ele em alguns crimes. Alguns deles foi anulado da vara de Curitiba, mandou-se para Brasília, né? Se prescreveu pela sua idade. Então, teve ligação pessoal, sim. Então, a gente combate o crime, Rafael, a corrupção, gritando, seja ela mesmo que doa na gente. Mas eu tô vendo você meio que relativizar. Porque você falou dos programas que foram criados e essas pessoas foram pegas por esses programas que foram criados da corrupção, né? Então, fica meio estranho você falar isso, né? Claro que nós vamos ter corrupção no governo, mas nós não podemos normalizar. Mas a partir do momento que a gente coloca uma pessoa descondenada, né, por corrupção no maior cargo, o cargo mais importante do Brasil, eu acho que fica meio difícil a gente falar sobre corrupção. Antes do Rafael responder, eu já tenho uma pergunta aqui bombástica e eu acho que serve para os dois, tá? Essa pergunta aí mas depois das considerações aí do Rafael Primo. Vamos lá, Rafael. Então, vamos lá. Se você perguntar para mim minha opinião pessoal, Rafael, tu acredita que o Lula é ladrão? Mano, eu não acredito em político nenhum, para começar. Eu não acredito em político nenhum, entendeu? Eu não boto a mão no fogo por ninguém.
Entendeu? Até porque você não é PT, né? Até porque eu não sou PT. Até porque eu não sou PT. Vamos lá. Você perguntar pra mim minha opinião particular, beleza. Só que vamos tratar com fatos. Lula roubou bilhões. Eu escutei um cara falando que ele roubou trilhões. Mas tudo bem, não vem ao caso. Eu pergunto pra você, cara. Quanto de dinheiro foi encontrado com Lula? 0. Nunca foi encontrado R$1 com Lula. Como é que eu condeno uma pessoa por corrupção, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio? Ocultação de patrimônio, esse que estava no nome da OAS. Como é que é do Lula se está no nome da OAS? Gente, como é que eu posso ter uma... E outra coisa, não morava ninguém lá. Não, mas é de Laranja. Beleza, mas cadê o Laranja? Não mora ninguém lá. O sítio de Atibaia. Ele conhece o dono do sítio de Atibaia desde a época que ele era metalúrgico. Então o que acontece? Eu sou um cara pragmático, eu cansei de chamar o Lula de ladrão. Até peço desculpa aí, Lula. Desculpa aí por ter te chamado de ladrão várias vezes, entendeu? Às vezes petista. Mas faz o L, não, brincadeira. Viu que ele disfarçou bem agora, né? Não, é sério. É uma pergunta que eu faço pra você. Vamos lá, o Lula é ladrão, beleza. O que ele roubou? Aí tá lá no processo do Sérgio Moro, fatos indeterminados, princípio jurídico. Mas o termo descondenado existe? Não existe. Não existe. Então. Na verdade, ele é algo melhor do que descondenado. É melhor do que inocente. Porque não teve. Agora, não teve. Na realidade, né? Se a gente for pegar lá o fato foi anulado. Decidiram, depois de 5 anos, depois de aumentarem a pena dele. Na realidade, ocultação de patrimônio é para não estar no seu nome mesmo, né? O nome já diz isso. Mas um patinho tá no teu nome do teu neto, ter coisas com o teu nome na casa, mas o dono até hoje não apareceu. Né? Fotos dele com a Marisa visitando a sua falecida esposa. Não quer dizer que é meu. Fotos, toalhas com nome, né? Você deixaria, Rafael, eu colocar minha foto na sua casa, o meu nome nos patinhos do seu lago, toalhas com o meu nome na sua casa? Uma pergunta? Então, cara, a justiça não pode trabalhar com hipóteses. Ela trabalha com sim, sim, não, não. Né? A gente não está numa escola anglo-saxônica que o juiz condena por convicção. Precisa de provas. A única prova de patrimônio ou você tem alguém morando lá, que seja teu laranja, ou ele estando no teu nome. Não tá no nome e não tem laranja. Como é que eu falo que é dele? Não tem como. Ele conhece o dono do sítio há muitos anos. Mas, por exemplo, o caso do Bruno, a Elisa Samúdio, ela não apareceu, mas ele foi preso por convicção. Mas teve provas. Tá, teve no caso, provas. Não tô por dentro do caso, como é que foi. Você tem que lembrar também que o Lula, porque tem essa falácia do fantasma, que o Lula foi condenado só pelo Sérgio Moro. Inclusive, os advogados dele pediram parcialidade do Moro. Eu vou incendiar isso. Pergunta do Fábio Silva. Fabão, um abraço. Vamos lá, então. Qual a parcela de culpa tem o governo para que o dólar tenha ultrapassado os R$6? Você. Eu? Vamos lá. Jogou a banana no meu colo, mano. Caraca. Essa é tua área, Rafael. Então, pergunta do Fabão, tá? Fábio Silva, vamos lá. Então, gente, vamos lá. É uma pergunta inteligente, é uma pergunta boa para a gente compreender. O dólar, ele vinha subindo no Brasil. É responsabilidade do Banco Central. O Banco Central que faz esse controle. Tá? Ele basicamente é o Banco Central. Tem uma parte do governo federal, mas a maior parte é o Banco Central. Mas vamos lá. O dólar ele vem subindo em 75 moedas em 2024, mais ou menos. Ele vinha subindo já natural. O Brasil se saiu mal em 2024 até o dia 27 de novembro de 2024, ele vinha se saindo razoavelmente mal. E ele se torna bem pior após o anúncio do Haddad sobre a isenção dos R$5.000 que ele ia dar, tirando ali parte da contribuição do fisco, né? Dos impostos, perdão. Então, o que acontece? No dia 27 de novembro de 2024, vocês podem dar uma olhada aí, vocês podem pesquisar, foi o dia que o Haddad anunciou o pacote de medidas, que ele ia aumentar taxações, aumentar impostos do andar de cima e ia dar isenção de R$5.000, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E foi nesse dia que o dólar dá um salto
de 5,80 e vai para 6,9, se eu não me engano. Isso se chama mercado especulativo. Ao mesmo tempo, tinha um Banco Central que não fazia uma venda das nossas reservas cambiais deixado pelo PT, tá? Era 37 bilhões, levou para 375, coisa que o Bolsonaro não botou R$1 nessa coisa. Só que no governo do Bolsonaro, o mesmo Campos Neto vendeu 113 vezes. Isso já em 2019 queimou mais de 30 bilhões, sem pandemia. Aí no momento de uma crise ele não fez venda. E aí, Carioca? Vamos lá. Eu quero só lembrar que esse mesmo Campos Neto foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2019, só para colocar. O que se esperava do Fernando Haddad era corte de gasto do governo, né? Nós estamos vivendo um governo que gasta mais do que arrecada, né? E vai ter que emitir títulos. Controle de gastos. Enquanto o governo gasta mais do que arrecada, a gente não pode colocar a culpa no Banco Central, até porque, mesmo estando lá ainda, na época, o Campos Neto, né, tinha uma cúpula de 10 pessoas ao redor dele, colocados pelo PT, né, juristas e economistas que concordaram com a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros, né? Então nós temos um governo que gasta mais do que arrecada, né? Ultrapassou a inflação hoje, e isso, se tem duas opções: vai emitir notas na taxa Selic, né? Por que o dólar aumenta? Porque as pessoas ficam com medo do governo não pagar. Então, para garantir isso, ou as pessoas vão comprar dólar, ou elas vão comprar a Selic, né? Nosso Tesouro Nacional. Para garantir isso, o que o Banco Central tem que garantir? Tem que garantir o quê? Eu vou aumentar os juros aqui, tá? Aqui tu vai ganhar mais. Para não ter a fuga de capital para o dólar. E o que o Fernando Haddad prometeu, o do Lula prometeu, na realidade isso foi de promessa de campanha, né? Que ia isentar o imposto de renda para até R$5.000. Inclusive tem um vídeo seu, né, Rafael, falando sobre isso, garantindo isso. E essa promessa está para 2026, que é, no caso, para o próximo governo. E isso pode também ser usado como manobra política, né, no último ano do governo. Pode usar essa isenção para poder fazer isso como manobra política, usar isso a favor, porque prometeu no começo no começo do mandato e até agora não cumpriu. Estamos esperando 2026, acredito que vai vir essa isenção do imposto de renda de R$5.000 em 2026 como manobra política. Eu tenho outra pergunta aqui do Marlon Veloso. Qual a diferença do aumento do dólar no período da pandemia e agora? Quais os fatores foram determinantes? Vou começar agora Vamos mudar a ordem agora. Você, Rafael Carioca. Bom, honestamente, não é muito a minha área de compreensão, né? Nós tivemos uma hiperinflação mundial, ele falou muito bem. O Banco Central queimou dólar, sim, vendeu dólar, porque quanto mais dólar no mercado, menor o valor. Isso foi necessário para conter a alta do dólar, mas o Bolsonaro entregou o dólar a 4,80. Eu acredito que o Rafael Primo vai poder se aprofundar mais nisso, porque ele tem mais conhecimento técnico do que eu. Vou dar até mais tempo para ele. Vamos lá. Então, vou para você, Rafael. Vamos lá. O dólar não foi 4,80, foi 5,25, 31 de dezembro de 2022. 1 de janeiro ele recebe com dólar 5,30. 5,25, 5,30, nessa faixa. O Bolsonaro ele pegou a R$ 3,75 no primeiro ano de mandato dele, já subiu para 4,8. Primeiro ano de mandato sem pandemia, vendendo 30 bilhões de reservas. Reserva essa deixada pelo papai Lula. Mas enfim, tô falando sério aqui. O governo Bolsonaro teve um aumento de inflação justamente naquele período, e a linha de crédito do Brasil sai de 3 trilhões em 2018. Linha de crédito é tudo que você compra, o Brasil compra, carro, empréstimo, tudo. Era 3 trilhões, que era 55% do PIB. O Bolsonaro, no primeiro ano, ele ampliou para 10,5 trilhão essa linha de crédito. E o PIB, sabe quanto que subiu? 1%. 1%. Foi o pior governo da história do Brasil. Sabe quantos hospitais ele fez? 0. Sabe quantas escolas? 0. Sabe quantas creches?
Zero. Mas vamos lá, a pergunta é interessante. Qual é a diferença daquela época pro de agora? O governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele fomentou a exportação logo em 2020. Ele baixa a taxa de juros do Brasil, lembra? De 2,5%, que foi a menor taxa de juros do Brasil. Foi ótimo, né? Foi maneiro. Só que o problema é o seguinte, aquilo ali desmonetizou a nossa moeda. Isso aqui é princípio da economia, para quem estuda economia sabe, quando você baixa a taxa de juros abaixo do IPCA, você vai tirar o poder de compra da nossa moeda e fazendo com que a nossa moeda fique mais barata porque tem fuga de capital. Fazendo isso, para quem trabalha com exportação é ótimo. Por quê? Porque você aumenta, inclusive teve um novo boom das commodities em 2020. Foi maior do que o do Lula. Só que o Brasil estava zerado de arrecadação de impostos, ou seja, só quem se favoreceu foi quem exportou. O Brasil mesmo não ganhou nada com isso. Então teve essa questão, teve a época da pandemia, teve um papel predominante do Banco Central e o seu Campos Neto foi nomeado como o melhor do Brasil, porém, por quem? Pelo mercado financeiro, é claro. Pela população, não. Mas enfim, senão vai ficar muito longo. Vamos aqui atualizar aqui os agradecimentos aqui, o pessoal que assistiu nossa transmissão. Vamos lá. Nosso amigo Edson Brant, forte abraço, Edson. Obrigado pela presença, tá? Rodrigo Leandro. Eu acho que dá tempo até de responder aqui um questionamento aqui do Rodrigo Leandro. Vamos lá. Qual a medida... Dá tempo, tem 10 minutos? Dá tempo, vamos lá. Qual a medida tomada pelo Bolsonaro nesse sentido? Daquela primeira pergunta que eu fiz para ele. Me recorda aí. Qual a parcela de culpa tem o governo para que o dólar tenha ultrapassado os R$6? Lá quando, né, eu acredito, com aquela crise da pandemia, aquela crise que foi a nível mundial. Não passou R$6, não. Foi 5,96. Então, mas para naquela ocasião, qual a medida quando o dólar subiu? Naquela ocasião, né? Claro que tem, diante da pandemia, até porque o mundo passou por isso. É porque, assim, é o que eu falei, alguns períodos, claro que não foram 4 anos de pandemia, mas nós temos que saber os reflexos pós-pandemia, né? A recuperação do mercado pós-pandemia. Porque o pessoal fala assim, não, a pandemia foi só 1 ano e pouco. Tudo bem. E o pós-pandemia? Certo? Sim. Eu vi um vídeo do Rafael que ele falou assim, cresceu, assim, fazendo uma analogia, é o que eu falo, muito esdrúxula. Assim, por quê? Porque ele falou assim, cresceu hoje no governo Lula, o governo do amor, vou falar assim, cresceu 25% o número de moradores de rua. E ele faz uma comparação com o governo Bolsonaro. Só que no governo Bolsonaro, pessoas estavam sendo presas, pessoas estavam sendo detidas, você não podia sair para trabalhar. Mas os bailes eram permitidos, né? Tudo isso era permitido. Mas o trabalhador que tinha sua dependência, o autônomo, muito que hoje o mercado brasileiro, na sua maioria, quase 80% do brasileiro hoje é autônomo, foram impedidos de trabalhar. Então tem um reflexo disso no pós-pandemia. Tem pessoas que não se recuperaram até hoje da pandemia. Quantas lojas foram fechadas? Quantos comércios? Eu vi um caso de um cara que tinha uma empresa há 35 anos, com 50 funcionários, o cara se enforcou dentro da empresa porque ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários dele. Então, a gente tem que saber o reflexo durante e o pós, porque tivemos um período de hiperinflação, né? Nós tivemos muitos repórteres que ganham R$300 mil por mês falando assim, fica em casa, o choro é livre, não adianta reclamar. Mas é fácil falar daqui. Difícil é o povo trabalhador. Então você acha que o governo reagiu bem a essa alta do dólar? Lá no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro reagiu bem naquela ocasião à alta do dólar ou não? Qual o parâmetro que você faz? Não. Olha só. O dólar ele pode ser especulativo. O mercado ele pode ser especulativo. Ainda tem a questão do swap cambial. Não vou explicar isso aqui, senão isso aqui vai dar um nó na cabeça dos outros. Entendeu? Ainda tem a questão do swap cambial, que é uma sacanagem que rola por baixo do pano, que foi de mais de 100 bilhões que passou no governo Bolsonaro, de dólar no governo Bolsonaro.
100 bilhões. Dólar, tá? Não é real, não. Mas, enfim, sobre a questão... Vou voltar nesse assunto. Sobre a questão do aumento de 25%, não foi nem 25%, foi 17%, na verdade. Que o governo do Lula teve uma queda de 13% de morador de rua. Só que pessoas sendo presas por questão de trabalhar, isso não é morador de rua, isso não entra na contagem. Isso é uma outra situação. É totalmente diferente. Agora, o governo Bolsonaro foi bom na questão do dólar? Não. Ele baixou a taxa de juros abaixo do IPCA para fomentar o consumo dentro do Brasil. Quando ele fez isso lá em 2020, ele desmonetizou o real diante do dólar. Foi propositavelmente. Ele desmantelou a Companhia Nacional de Abastecimento e o Brasil é exportador de commodity. Qual commodity que a gente exporta? É alimento, é o agro, é soja, é milho, trigo. Quem foi que se favoreceu nisso? O agronegócio exportador. Por quê? Porque pagou R$16 mil de imposto em 2023. Em 2019 pagou R$16 mil. Não tinha Conab para fazer o controle de preço, porque ele fechou 27 galpões. Quem lembra disso? Não comprou 1 quilo de arroz. E depois vai para a internet em 2023 falar: olha o preço do arroz, olha o preço do arroz. Por que tu não comprou arroz para a Conab, para a Companhia Nacional de Abastecimento? Você pegou ela abastecida e entregou desabastecida. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Tem 5 minutinhos ainda, vamos lá. Na realidade, Rafael, você também tem que... Eu quero deixar em ênfase aqui que o dólar foi a moeda que hoje no governo Lula que mais desvalorizou frente ao dólar, né? E eu não vejo, assim, autocríticas ao governo do PT. Não vejo autocríticas, né? Então, eu deixei alguns pontos aqui. O sigilo, que já ultrapassou do Bolsonaro, né? Não cumpriu a correção da tabela de imposto de renda, fez a desoneração, né, da folha, votou contra isso, dos 17 setores que mais empregam no Brasil. Então acho que isso é jogar contra o país, porque no caso são os setores que mais geram emprego. Então se você quer mesmo fazer um país crescer, você vai jogar a favor das empresas que mais geram trabalho no Brasil, não jogar contra elas. E perdoar dívidas de condenado de 50 bilhões, né? Sem falar do recorde, né, que foi liberado de emendas parlamentares. Eu não vi esses pontos sendo colocados aqui. Eu acho que falta nas pessoas, mesmo dizendo que não é petista, é fazer autocrítica, porque é legal você defender uma convicção, Márcio, mas a gente também tem que fazer críticas, como eu tenho as do Bolsonaro e do Lula, não dá nem para contar. Pessoal, e assim a gente fecha o nosso debate de hoje. Eu quero agradecer a presença mais uma vez do Rafael. Valeu. Obrigado, Rafael. Valeu, eu agradeço, cara. Grande Rafael. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? E logo em seguida a gente vai encerrar. Lembrando que em seguida, não sai daí não, hein, pessoal? Não saiam daí. Para quem gosta de futebol, a gente vai estar trazendo aí Arena Remix Esporte, tá? Como nós fizemos hoje uma live, praticamente é uma live só, então a gente só colocou aqui Arena Remix. Mas a galera aí do mundo da bola já tá chegando, já tá todo mundo ali no aguardo, já ansioso para entrar e para trazendo aí tudo que tá rolando aí no mundo da bola, tá, pessoal? Vamos lá, Rafael, para fechar. Show. Obrigado aí pelo convite aí, Márcio. Agradecer aí o Rafael também, que foi meu debatedor. Show de bola, gostei. Tá de parabéns o estúdio aqui, parabéns. E é isso aí, bola pra frente e vamos saber escolher o político pelo que ele promete e pelo que ele entrega, né? Pelo que ele promete e pelo que ele entrega. Pronto. Basicamente é isso. Rafael Carioca. Mais uma vez, primeiramente agradecer a Deus, né, pela oportunidade de vida de estar aqui. Agradecer ao Rafael Primo, que foi muito educado. Você pelo convite, te desejo tudo de bom, crescimento pra você. Você é um cara merecedor. Eu espero contar com vocês, hein? Com certeza. Isso é só o primeiro, hein? Toda essa equipe aqui maravilhosa aqui que nos recebeu, eu desejo muita sorte pro Rafael Primo, que tem se destacado nas redes sociais mesmo. É um cara muito inteligente. Temos muitas divergências, né? Mas ele é petista. Ele é petista. Breve revelações. É petista ou não é petista? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Gente, obrigado. Pessoal, a gente já volta em seguida, tá? Não sai daí não, tá, pessoal?